Amados, presta atenção no testemunho agora de Alexandre Ramagem, diretamente aqui no canal do Pastor Voluntário. É a honra toda minha falar com você, falar com toda a equipe, para toda essa audiência de todo o Brasil. Eu estou como um dos denunciados, eu estou no núcleo crucial do golpe. O que a gente vê é uma grande farsa com abuso de poder. É autoritarismo para obter e para fazer uma grande perseguição. Eles entenderam que para se manter uma concentração de poder, a sua oligarquia de força sobre a política, eles têm que encerrar, quase que exterminar a direita e o seu grande, maior líder, Jair Messias Bolsonaro. E, lógico, os seus aliados, quem é leal a ele, está do lado, esteve no governo, está agora criticando o STF, está junto dentro dessa grande farsa, como eu coloquei. São várias nulidades, cada vez mais claras, cada vez mais notórias, tanto em âmbito nacional, não apenas para quem é de direita, como em âmbito internacional. Desde a sua instalação até a persecução quando andou, os cerceamentos de defesa e as imputações de crime, como eles tiveram que fazer da criatividade deles, né? Como nós tivemos ciência naqueles abusos de competência entre TSE e STF pelo ministro Alexandre de Moraes, quando eles usam a criatividade, foi o que aconteceu agora aqui. Eu posso colocar em cada ponto essas nulidades todas, desde quando foi instaurado o procedimento. Não é uma investigação comum. Uma investigação comum, você verifica primeiro, a polícia ou o MP verifica primeiro, se há um crime para se buscar a autoria daquele crime. Não, o que se verifica é que o STF ele teve o objetivo de condenar Jair Bolsonaro e, a partir daí, se projetar e realizar determinadas investigações, atropelando o devido processo, a legalidade, o juiz natural, o cerceamento, toda a defesa. Quando a gente nota que, desde o inquérito inicial, teve o 4828, que foi o primeiro inquérito, que foi arquivado, porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele que arquiva, ele que pede o arquivamento. Ele foi arquivado. O que o ministro Alexandre de Moraes fez? Burlou essa sistemática do sistema acusatório, teve que arquivar esse inquérito, mas pegou todas essas peças e levou para outros inquéritos. Ou seja, formalmente ele não foi arquivado. Então levou para um outro inquérito, que é o 4874, que está todas essas arbitrariedades. Foi onde começou, como você colocou, o inquérito do cartão de vacina, que é uma PET, o inquérito das joias. Como a gente viu, o TCU já decidiu, com base até no fator histórico, não há ilegalidade, irregularidade nenhuma do presidente Jair Bolsonaro com questão a joias, objetos que ele tenha recebido. A gente lembra que o Lula levou não sei quantos containers e não teve regramento nenhum. O TCU já decidiu, então esse inquérito caiu por terra, essa perseguição. E a gente viu agora que o cartão de vacina, eles arquivaram o inquérito de cartão de vacina para o presidente Bolsonaro, demonstrando que ele não tinha vinculação com nenhuma, com qualquer possível falsificação, adulteração. Como a gente bem sabe, ele sempre falou que não se vacinou. Então as bases para todo esse inquérito do golpe já são nulas desde lá de trás. A partir daí que houve a delação do CID. Está evidente, claro, para qualquer pessoa, não precisa ser jurista. Eu estava aqui ouvindo a sua entrevista anterior, falando sobre a OAB, né? Tantas críticas para essa OAB. Nós precisamos de advogados com capacitação que nós possamos escolher, e não precisa de advogado para essa questão tão simplória de verificar que essa delação é completamente nula, por diversos motivos, diversos. Primeiro, porque um juiz não pode participar de uma audiência para inquirir uma delação, uma colaboração. Segundo, que o juiz se diz vítima, a vítima também não pode participar. Terceiro, que o STF já declarou que se assemelha à tortura fazer delação de um réu preso ou de um investigado preso, que foi o caso ali. A gente viu as coações que foram feitas ali, claras coações, tentando colocar ao possível colaborador que ele, medidas a seu pai, a sua esposa e a sua filha. Então, essas são as primeiras nulidades enormes que tiveram nesse contexto para se chegar até... Eles não conseguiram, a partir daí, chegar a crime nenhum, tiveram que inventar. E aí começam todas as nulidades no processo, que são, primeiro, um juiz que atropela o sistema acusatório. Ele é investigador, ele é acusador, ele é juiz, ele é vítima. Segundo,
presidente Bolsonaro sendo processado no STF quando deveria ser na primeira instância. E se no STF jogam para uma turma para obter uma unanimidade. Terceira, a quantidade de provas que eles colocam, selecionaram as provas nos autos e deixaram de fora todas as provas que foram analisadas pela acusação e não pela defesa. E aí, Pitolio, tentando fazer um resumo geral, onde estão os crimes? E essa é a maior invenção. Eles não conseguiram chegar. Eles fazem 3 bases de crime para imputar ao presidente Bolsonaro e a todos nós. Quais são as 3 bases? Primeiro, crítica às urnas. Num Estado democrático de direito que se preza a liberdade, o direito de opinião tem que ser celebrado. E no momento de um ano que estava sendo, inclusive eles colocam como início da execução, estava sendo colocado para votação na Câmara dos Deputados um PL, que era da Bia Kicis, relator Felipe Barros, um PL que era para aprovação da urna eletrônica com voto impresso. Então, nesse momento, a questão da urna estava sendo discutida, uma opinião. Isso é crime? Segundo lugar, plano de golpe, né? Plano é cogitação, não é crime. O que a gente sabe é que o presidente Bolsonaro, de diversos planos que dizem que apareceu, ou ele não sabia da maioria, a denúncia diz isso, ou do que ele sabia, tinha dispositivos constitucionais e conceito a ser levado ao Congresso. E ele não aprovou, não fez. E o pior de tudo, para imputar a esses graves crimes, que se precisa de violência e grave ameaça, vinculou o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro, quando a gente verifica pelas provas o contrário. Não há qualquer vinculação formal de incentivo ou de financiamento ou de coordenação alguma. Pelo contrário, o que a gente viu do presidente Bolsonaro é que ele nomeou os generais, né, os chefes das Forças Armadas do Lula, fez a transição e deixou o país antes. Então, nós verificamos que é uma grande farsa. E aí, Pitolio, eu tenho muito para falar também do que é imputado a mim. Porque agora, hoje, essa semana, no Congresso Nacional, nós vamos tomar algumas medidas, se possível, pelo Congresso, com relação às minhas imputações.